diminua, né? E que o dinheiro em circulação fique mais na mão das pessoas e não mais na governança, seja do ponto de vista municipal, estadual ou federal, porque a decisão de grandes quantidades de dinheiro na mão de poucas pessoas acabam acentuando a desigualdade. Mas não é muito isso que eu gostaria de falar para vocês, não. Por que que aqui, então, foi o berço de uma nova ideia proferida por Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou mais popularmente conhecido, Allan Kardec? Porque justamente aqui seria um berço de uma civilização onde o nível cultural era excelente, as pessoas tinham bastante conhecimento e elas podiam assimilar esses conhecimentos de forma mais fácil e disseminar esses ensinamentos pelo mundo. Assim era esperado, mas não foi o que aconteceu, porque a história tem os seus reveses e as suas curvas. Então, o que aconteceu então? Por causa de ser um local onde há muitas ideias, muitas filosofias, onde se acorreram muitas pessoas inteligentes, essa somatória de ideias, de correntes e de formas de pensar foram muitas e acabam então procurando esclarecer, mas trazendo um pouco até de confusão, porque dentro dessa liberdade que a França dá de pensamento, então você vai tendo muita coisa que não é válida, muita coisa assim que não nos vai ser tão útil do ponto de vista do nosso esclarecimento e da gente conhecer a verdade como ela deveria ser conhecida. E isso acabou se transportando, esse movimento de Hippolyte Léon Denisard Rivail, para o Brasil. E por que o Brasil? Porque o Brasil guarda em sua trajetória de desenvolvimento uma característica de espiritualidade muito grande. O brasileiro, ele é naturalmente fraternal. Ele não tem tanto preconceito religioso como em outras partes do mundo. Ele aceita as diferenças de crença de uma forma mais natural, apesar de que isso pode dar margem a muito misticismo e muita superstição. Mas isso é uma coisa que nos cabe, né, esclarecer e clarear para que a confusão, então, não fique grande e as coisas possam ser entendidas no contexto que é necessário. E, então, absorveu-se bastante esse conteúdo de Allan Kardec e formou-se, porque ele na verdade não queria fundar nenhuma religião, ele era apenas um professor, né, que estava tentando decodificar o fenômeno das mesas girantes, das mesas que levitavam, que era muito em voga aqui na época, quando os seres espirituais, ou os ditos espíritos, começaram a dar uma manifestação mais acentuada da presença dele entre nós, homens encarnados, né? Mediante isso, claro, que este professor, levado pela curiosidade de tudo que estava acontecendo, acabou observando, estudando e detalhando esses mesmos fenômenos e se criou então o que hoje nós chamamos aí no Brasil do espiritismo, que acabou tomando uma linha mais religiosa, que não deveria ser só esse o caminho, porque, como eu já disse, a ciência é ampla, mas ela também é filosofia e, sobretudo, ciência. E dentro disso nós estamos tendo que entender as outras capacidades que nós temos hoje, que é a capacidade da intuição, né? E quem já estudou o livro dos médiuns, você vai ver que muitas das chamadas percepções, além dos 5 sentidos, estão catalogadas e classificadas ali
por este professor, um intelectual bastante lúcido para a sua época, colocou, né, e esclareceu. E nós tivemos aí no Brasil um médium que se destacou muito e ampliou esses conhecimentos, que foi o nosso Francisco Cândido Xavier, que dentro da sua simplicidade e da sua grandeza de alma e de cultura, né, que embora ele tenha nascido no interior de Minas Gerais, no Brasil, e tenha tido pouca instrução do ponto de vista formal, para a gente começar a perceber que a nossa instrução, ela não vem basicamente da escola, como ela está estruturada ou regida, né? Nós temos um poder de conhecimento também muito próprio, muito pessoal, que pode variar de pessoa para pessoa, né? Esse conhecimento, ele pode, assim, ser desenvolvido independente da escola formal ou não, desde que a pessoa tenha interesse em estudar, em desenvolver e em aprimorar essas habilidades que eu vou chamar de habilidades paranormais. E aqueles que já estão mais acostumados com esse tipo de estudo e de ciência, eles sabem que existe nos registros acásticos, que isso daí só é percebido por uma sensibilidade, eu volto a dizer, como já falei no vídeo anterior, pela glândula pineal, localizada no centro do cérebro, que capta então essas correntes de pensamento. Porque os pensamentos também, eles guardam velocidade, né? Então nós podemos entrar em contato com uma pessoa em qualquer parte da Terra, né? Desde que nós pensamos, Terra ou fora dela, desde que nós pensamos de forma concentrada nesta pessoa ou nesse ser, esteja ele com o corpo ou sem o corpo. Porque o corpo, ele não significa que é a única forma de existência da nossa consciência. A nossa consciência, ela não finda com o fechamento dos nossos olhos no nosso corpo físico. É necessário a ciência entender isso e começar a classificar isso. Eu trabalhei muitos anos numa unidade de terapia intensiva ali no hospital em São Paulo, é um hospital que foi fechado até há algum tempo, era uma UTI, e eu vi muitos desencarnes ou falecimentos de pessoas. E ali no leito, né, a nossa UTI lá até não tinha tantos recursos assim, que era um hospital bastante antigo, ali na Lapa, né, e o hospital ainda está lá, um prédio grande, né, que teve seu subsídio durante um tempo pelo Estado. Depois o Estado foi diminuindo essa ajuda, né? Era um hospital ligado às linhas ferroviárias até, que desembocavam ali no bairro da Lapa, né? E, bem, não vou me estender muito nisso, mas só estou colocando, e ali eu pude perceber com bastante atenção a maneira com que as pessoas elas encaravam o desencarne delas, né? Como que elas se sentiam, né? Nesse momento, que é um momento muito especial de todos nós, o momento da nossa morte física, né? Volto a dizer, porque a morte, da maneira como a gente entende, não existe. Então eu gostaria de pontuar ainda mais uma vez nesse nosso bate-papo, nessa ampliação do entendimento das nossas forças psíquicas, o quanto nós temos que compreender, né, as funções ainda desconhecidas por livre ignorância, né? Porque já há muitos livros e os próprios ensinamentos de Kardec já tem mais de 200 anos,
e as pessoas continuam ainda descrentes e mal informadas a respeito desses fenômenos. E eu volto a dizer, não estou aqui defendendo religião nenhuma, mas estou defendendo a capacidade de ampliação do nosso psiquismo, do nosso entendimento e da nossa percepção da vida com o corpo ou sem o corpo, mas a vida da nossa consciência.